Bom dia, gente. Vamos dar continuidade aí. E hoje nós vamos ter aula de Química. O capítulo que eu já tinha iniciado com vocês. E hoje eu vou dar uma revisão de parte dele e iniciar a parte que vocês ainda não tinham feito. O capítulo é Estrutura da Matéria, é o capítulo de Química. E ele vai falar pra gente dos modelos atômicos de cada um dos cientistas com as suas respectivas características. Então, começando aí pelo modelo atômico de John Dalton, para ele os átomos eles eram pequenas esféricas maciças, indivisíveis e eletricamente neutras, sendo que eles formavam toda a matéria. Ele ainda dizia que um elemento químico ele podia ser definido como um conjunto de átomos com mesma massa e tamanho. Portanto, eles iriam sempre ter as mesmas propriedades. E aí, elementos químicos diferentes teriam massas, tamanhos e propriedades diferentes. E o átomo dele era comparado a uma bola de bilhar, já que ele é uma esfera maciça e indivisível. Já o modelo atômico de Thomson, ele tinha como característica uma esfera positiva, que é essa esfera central. Ele possuía elétrons distribuídos com partículas negativas e ele dizia ainda que existia partículas positivas, os prótons. Os prótons, por sua vez, são partículas subatômicas, caracterizadas por terem massa 1836 vezes maior do que a do elétron e carga igual à do elétron, porém positiva. Ele ainda dizia pra gente que o átomo neutro com cargas elétricas positivas, chamadas de cátion, e cargas elétricas negativas, chamadas de ânion. O modelo atômico dele foi comparado por muitos anos a um pudim de passas. E aí a gente pode observar na imagem o porquê que ele recebia aí popularmente esse nome. A partir do modelo atômico de Thomson também foram criados os ânions e os cátions, que é quando o átomo ele vai ter carga elétrica positiva ou negativa. A gente ainda vai ver isso mais para frente. Já o modelo atômico de Rutherford, ele tem como característica o átomo ser um grande vazio, pois um grande número de partículas alfa atravessava a lâmina sem sofrer desvios. Isso a partir dos experimentos que ele fez. Tem esse experimento aí mais detalhado na apostila de vocês. O átomo ele tem núcleo central muito pequeno e denso, e o número de partículas alfa que voltou seria muito pequeno. O núcleo central ele era dotado de carga positiva, e as partículas alfa que desviaram pelo processo de repulsão teriam cargas positivas também. O modelo dele ficou conhecido como sistema planetário ou sistema solar. Por quê? O Sol seria o núcleo. A gente vê aqui o núcleo do modelo atômico dele, enquanto os planetas seriam os elétrons que ficam aí ao redor das órbitas. A gente tem dois exemplos aqui para mostrar esse modelo atômico de Rutherford. Já o modelo atômico de Bohr, ele foi o mais aceito, complementando aí algumas teorias de Rutherford. Tudo começou com Bohr admitindo que um gás emitia luz quando uma corrente elétrica passava por ele. Isso se deve ao fato de que os elétrons em seus átomos conseguem absorver energia elétrica e depois liberam ela na forma de luz. Com isso tudo, ele pôde deduzir que o átomo tem um conjunto de energia disponível para os seus elétrons, ou seja, a energia de um elétron em um átomo é quantizada. Esse conjunto de energias quantizadas, mais tarde, foi chamado de níveis de energia. E se um átomo absorve energia de uma carga elétrica, alguns de seus elétrons ganham energia e passam para um nível de energia maior. Nesse caso, o átomo está em estado excitado. Esses níveis de energia a gente vai ver mais para frente quando a gente for fazer a distribuição eletrônica. Com essas constatações, Bohr aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford, conhecido como modelo do sistema planetário, onde os elétrons se organizam na eletrosfera, na forma de camadas. E aí a gente vai ver como ficou essa divisão. Então, aqui ele mostra pra gente nessa imagem as camadas.
Aqui a gente tem o centro do elétron e aqui as camadas. Ele diz ainda pra gente que os elétrons eles estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. O núcleo, essa bolinha vermelha aqui, e as camadas, que seriam 7, todas ao redor do núcleo. Essas camadas eletrônicas, elas recebem as letras maiúsculas, sempre a gente vai colocar dessa maneira, é uma regra, K, L, M, N, O, P e Q. Quanto mais longe as camadas ficam do núcleo, maior é a energia dos elétrons que vão existir nela. As camadas da eletrosfera representam os níveis de energia da eletrosfera. Assim, todas essas camadas, K, L, M, N, O, P e Q, vão formar os níveis de energia, que vão de 1 a 7 também. Eu vou mostrar uma tabelinha que vai ficar mais fácil da gente entender. O modelo atômico de Bohr lembra a órbita de um planeta, daí o nome sistema planetário. Por esse motivo, o átomo de Bohr pode ser chamado também de modelo atômico de Rutherford. Tudo bem até aqui? Agora, então, partimos para as características do átomo. Um átomo ele vai ser composto por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons têm partículas negativas, os nêutrons, como o próprio nome já diz, são neutros, e os elétrons, eles têm partículas negativas. Essas letrinhas aqui entre parênteses, quando a gente for falar de qualquer uma dessas partículas e formos colocar apenas as letras, elas precisam ser escritas dessa maneira, o P minúsculo, N minúsculo e o E minúsculo com o sinalzinho negativo. Sempre vão ser caracterizados dessa forma. Com relação à massa, sabemos que os prótons e os nêutrons têm praticamente a mesma massa. Já os elétrons têm massa perto de 836 vezes menor que os prótons, ou seja, a massa é desprezível para o cálculo de massa atômica. A massa atômica, ela vai ser denominada pela letra A. Essa letra A maiúscula que a gente tem aqui. Sempre identificado pelo A maiúsculo, significa que estamos falando da massa de um determinado elemento químico. O número atômico de um determinado elemento químico, ele se refere à quantidade de cargas positivas, prótons, existente no núcleo de um átomo. E aí, em 1913, o cientista inglês Moseley, ele propôs tudo isso que a gente falou. Ele dizia que o comportamento diferente de cada tipo de átomo está relacionado com a quantidade de cargas positivas. Essas letras, elas vão fazer parte da nossa vida a partir de agora. Todo elemento químico ele vai ter um número atômico, ele vai ter um número de massa, um número de prótons, de nêutrons e elétrons. Aqui nessa imagem, tem na apostila de vocês, o X ou o Y significa um determinado elemento químico, onde a configuração ela pode aparecer com o A do lado esquerdo na parte de cima e o Z na parte de baixo, ou pode aparecer o A do lado direito em cima e o Z na parte de baixo do lado esquerdo, onde A significa o número de massa e Z vai significar para a gente o número atômico daquele determinado elemento. O que eu não posso esquecer, que o número atômico vai ser igual ao número de prótons, sempre, isso é uma regra, tudo bem? E a partir daí a gente faz a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica ela vai ser feita em 7 níveis de energia ou camadas eletrônicas. As camadas são aquelas 7 que a gente já falou, que vai de K a Q, e o nível de energia que vai de 1 a 7. Cada nível de energia comporta um número máximo de elétrons. Ou seja, na primeira camada eu vou poder ter apenas 2 elétrons, na segunda no máximo 8, na terceira no máximo 18, na quarta e quinta no máximo 32, na sexta no máximo 18 e na sétima até 8 elétrons. Esses são os números máximos em cada camada. Posteriormente, na distribuição eletrônica, foram propostos subníveis, e esses subníveis são as regiões que vão comportar o número de elétrons. Vocês já vão entender tudo isso.
Esse subnível